Sejam bem-vindos ao programa Em Busca do Amor. Hoje, quinta-feira, é um dia muito especial, onde realizamos a Escola da Família. Olha esta postagem que nós fizemos na nossa rede social, por exemplo. Que conselho maravilhoso. Seja o maior fã do seu cônjuge. Quantas vezes falta admiração, apreço, quantas vezes falta apoio, torcida, pelo bem-estar, pela vitória, pela alegria da pessoa mais próxima de nós, a pessoa mais chegada a nós, que é o marido, que é a esposa. Então fica aí um conselho prático do que é o amor inteligente. Inclusive, nós temos realizado toda quinta-feira um trabalho para unir os casais, para fortalecer os relacionamentos, um trabalho de reconstrução, porque muitos relacionamentos passaram por crises, adaptações difíceis, muitas das vezes houveram palavras que machucaram bastante, em alguns casos houveram traição, mas a pessoa ela não quer abrir mão da família, do casamento, ela sonha reconstruir. E para isso existe a terapia do amor. Eu vou colocar o depoimento de um casal que conseguiu obter extraordinários resultados participando conosco quinta-feira, mas eu quero deixar antes à sua disposição a nossa rede social, Terapia do Amor Portugal, no Facebook e também no Instagram. Se você não curtiu ainda a nossa página do Facebook e também o nosso Instagram, você pode fazê-lo agora. Terapia do Amor Portugal. Nós vamos então a este relato de um casal que hoje é feliz e eu já volto. Eu estou aqui ao lado de um casal que hoje é muito feliz, mas nem sempre a vida sentimental sorriu. A Sandra e o Paulo, que teve um passado de dor e de infelicidade. No caso da Sandra, como é que foi o seu passado sentimental antes do Paulo, Sandra? Eu era uma jovem desacreditada, porque eu tive 2 decepções amorosas e eu não acreditava que era possível ser feliz, também pelo passado da minha vida familiar, e como eu tinha a minha vida familiar destruída, eu não acreditava que eu poderia ser feliz. Então foi um passado de tristeza, de angústia, de dor, de muito sofrimento e desacreditar que o casamento seria possível, seria uma bênção para a minha vida. No caso do Paulo, como é que foi a sua vida sentimental? Sobre a minha vida no caso sentimental, eu tive uma decepção na vida amorosa e por isso me refugiava sozinho dentro de casa, não tinha vontade de viver. Eu dizia que para mim a vida sentimental não tinha mais sentido. E antes de conhecer a minha esposa, tive outras situações e também me refugiava sozinho e desacreditei que era impossível eu ser uma pessoa feliz na vida sentimental. Vocês estão casados há quantos anos? 16 anos. 16 anos. Vai fazer 16 anos em janeiro. Conheceram-se através desse trabalho que nós temos desenvolvido junto a muitas pessoas. E a adaptação, o crescimento entre o casal, depois vieram, são 2 filhos? Sim, 2 filhos. 2 filhos, quer dizer, todo relacionamento, toda família tem as suas lutas. No caso de vocês, quais foram as dificuldades que surgiram e que precisaram ser ultrapassadas? As dificuldades foi que a adaptação foi muito difícil porque, claro, nós somos 2 pessoas muito diferentes, não é? De Deus, mas muito diferentes. E havia situações que eu não concordava, eu também era uma pessoa que comecei a ser um bocadinho estressada, não aceitava tudo que ele fazia, ele começou a não aceitar tudo que eu fazia, então a gente não conseguiu se encaixar. Porquê? Porque a gente conversava muito com os outros, a gente tinha uma vida, os 2, dentro de casa, éramos casados, mas tínhamos muitas conversas do nosso casamento com outras pessoas, e eu quando sentia-me triste, qualquer coisinha que eu passava com ele, uma discussão, eu já ia falar com outras pessoas sobre essa situação em vez de conversar com o meu marido. Então isso começou-nos a deixar sentir algo um pelo outro. Não é que a gente deixasse sentir, eu sempre senti algo pelo Paulo, eu amo o Paulo, mas comecei a desacreditar, um esfriamento um com o outro. Então houve uma situação que o Paulo começou a sentir ciúmes por causa disso tudo e eu não aceitava, em vez de eu saber lidar com esse ciúme e proporcionar a nós 2 que a ciúme acabasse, não. Eu continuei a fazer com que ele sentisse mais ciúmes de algo que nem existia, mas isso foi acabar quase com o nosso casamento, que eu pedi-lhe o divórcio. Então esteve numa situação muito delicada, né? Sim. As reuniões da terapia do amor, as reuniões na igreja em geral, sempre temos ensinado as pessoas sobre o tema do casamento, da vida sentimental. O que mudou essencialmente para essas situações se resolverem, Sandra?
Primeiro, nós começamos também a continuar a participar da terapia do amor, porque nós não participávamos, nós deixámos de o fazer, embora a gente vinha a outras reuniões, mas deixámos de, pronto, já estávamos bem e não precisávamos mais vir à terapia do amor, e muitas vezes a gente precisa de ouvir. Sempre na vida a gente precisa de aprender para poder praticar mais e melhor, e no casamento também assim é. Então nós começámos a ouvir mais a voz do homem de Deus no altar, a vir à terapia, a fazer corrente por nós os dois e a comunicar-se mais um com o outro, em vez de eu comunicar, eu tive uma discussão com ele, eu tenho que falar com ele. A gente tem que resolver os dois, não é com a outra pessoa, porque eu não casei com outra pessoa. Eu não casei com o filho, com a mãe, com a colega, com ninguém, foi com ele. Então nós temos que resolver as situações que temos pendente. Temos situações, mas nós temos que resolver os dois juntos, conversar mais, sair mais os dois, estarmos mais os dois juntos. Como muitas vezes o casal, eu já durmo com ele, não vale a pena, não preciso, eu não estou com a minha amiga. Mas não, nós precisamos ter momentos os dois a sós. Temos filhos, mas nós os dois a sós, no casal precisa disso. E isso hoje mudou, Paulo? Mudou. Sim, com certeza, pastor, porque eu também tinha dificuldade, porque após ter o primeiro ano de casamento, para mim foi uma adaptação, foi um momento difícil, vindo numa fase de uma vida de solteiro, apesar de eu não ser uma pessoa muito de noites, tinha uma vida sempre muito calma, o meu trabalho de casa, desporto, e só que isso depois, quando casei com a minha esposa, isso não aconteceu, porque eu estava habituado a ter um bocado mais de espaço, mais livre, mais tempo para isto, mais tempo para aquilo, e então houve alguns conflitos nesse sentido, porque faltou um pouco, como diz, somos feitios diferentes, né? E então a gente não estava a encaixar nesse sentido, então eu tive que também, nós dois no fundo tivemos que nos modelar um ao outro, nesse sentido, para tentarmos chegarmos a um bom relacionamento, para que o nosso casamento fosse sempre um casamento sorridente, né? Porque se nós não... Hoje, como é que está, Paulo? Hoje, graças a Deus, o casamento está transformado, somos bastante felizes e conseguimos superar todas essas dificuldades que nós tínhamos no passado. Este casal, eles foram ajudados, você também pode ter todo o apoio que precisa para superar os problemas do casamento, da família e também na vida sentimental. Toda quinta-feira tem sido muito especial, temos tido uma palestra, especialmente 8 da noite, com o Bispo Domingos e a Dona Núbia Siqueira, e hoje teremos a quebra da maldição da rejeição. A maldição da rejeição é uma maldição que muitas pessoas têm tido em sua vida. Talvez você é uma pessoa que foi ou tem sido rejeitada. E há casos em que a pessoa foi rejeitada desde o ventre materno e ela carrega essa dor na alma. O próprio Senhor Jesus, ele sofreu com a rejeição. O mal encontrou esta forma para poder fazê-lo sofrer aquilo que muitas pessoas têm sofrido. Ele foi o homem mais rejeitado, mais desprezado. Dentro da família, a rejeição, o desprezo, machuca mais do que na vida social, na vida profissional. Você que um dia foi rejeitado num relacionamento que você nem está mais nele, mas você carrega ainda essa ferida aberta no seu interior, na sua alma. Hoje, quinta-feira, nós vamos por fim a esta maldição chamada rejeição. Quantas pessoas têm tudo para ser feliz, dão tudo de si, se entregam por inteiro no relacionamento, são boas pessoas, pessoas bem intencionadas, mas estão sempre sendo deixadas de lado, sendo sempre colocadas de parte. Enfim, essas pessoas, elas têm sido verdadeiramente desprezadas. Se você tem sido desprezado, rejeitado dentro do relacionamento, hoje, quinta-feira, essa maldição vai ser quebrada. Quantas pessoas que até hoje nunca deram certo no relacionamento, sempre chega ao fim e muitas vezes de forma inexplicável. E o problema é que a pessoa rejeitada vai chegando a um ponto em que ela pensa ser o problema. Ela pensa ser a causadora de tudo isso, porque não é uma situação, não é uma vez. Mas quando há a maldição, a rejeição se dá no ciclo de amizades, no seio familiar, na vida profissional, dentro do relacionamento. E se você percebe isso, não falte hoje na terapia do amor. De preferência, 8 da noite. Eu vou colocar, inclusive, um pequeno trecho da palestra que o Bispo Domingos realizou com a Dona Núbia e eu já volto. Quando você chega para uma pessoa e cobra dela uma mudança, impõe uma mudança, impõe. Quando é algo até mesmo como uma forma da pessoa mudar, alguns dizem, se você não mudar,
nesse seu jeito, nessa sua forma, olha, não tem um futuro o nosso relacionamento. Então, aí já é uma coisa muito perigosa, porque ela coloca tudo em jogo. E ela põe tudo em jogo simplesmente porque ela quer ver uma mudança naquela pessoa que não é tão importante quanto o relacionamento. Será que aquela mudança que se ocorresse seria bom? Mas será que ela é maior do que o relacionamento, o casamento? Será que é maior do que a união dos dois? Repare como começam as brigas. Por coisas pequenas. E vem comparações. Então, normalmente, quando as pessoas querem ver mudança na outra, ou elas dão um exemplo de alguém, e isso faz a outra se sentir diminuída, faz com que a pessoa não tenha sua autoestima elevada, e sim, ela se sente mal consigo mesma. Quantas mulheres já atendemos, a Núbia também já deve ter atendido, que dizem, o meu marido reclama de tudo. Eu procuro fazer, mas eu não consigo atender as expectativas dele. Eu me esforço, mas quanto mais ele fala comigo isso, mais ele me atrapalha. Pior eu fico, e é verdade. Ou seja, quando nós buscamos impor alguma coisa, uma mudança nas atitudes daquela pessoa, e cobramos isso, porque há pessoas que cobram, impõem condições, se não mudar, olha, não vai dar certo, e vai ser isso, e vai ser aquilo. Isso não favorece os relacionamentos. Hoje a terapia do amor vai ser muito especial. Aguardamos você com o Bispo Domingos e a Dona Núbia. 7 casais, especialmente 8 horas da noite, no Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição. Não perca por nada esta grande oportunidade. A maldição da rejeição será quebrada e você será livre de todo o mal. Caso não possa vir à noite, estarei de plantão todo dia para atendimento, para você conversar, desabafar, pedir um conselho, uma opinião, enfim. Nós estaremos atendendo durante todo o dia. Você pode até marcar um atendimento por este WhatsApp, o 91-861-7038, como também você pode estar participando 7h30, 10, 15 horas. E como eu disse, o Bispo Domingos e a Dona Núbia têm estado conosco 8 da noite. Eu vou colocar mais resultados do amor inteligente e já voltamos. Como é que se chama? Marlene. E há quanto tempo é que frequenta a terapia do amor? Há uns 2 meses, mais ou menos. E em que é que lhe tem ajudado as palestras que tem ouvido? Assim, eu, devido às desilusões que eu tive no passado, eu tinha deixado de acreditar que o amor existe, tornei-me, na altura, uma pessoa insegura, não é? E não me valorizava. E a partir do momento que eu comecei a frequentar a terapia do amor, tenho aprendido também a ser uma pessoa mais confiante, tenho aprendido a me valorizar mais, a buscar a direção de Deus para fazer as decisões certas, não é? Tomar as decisões certas, porque por vezes, quando nós fazemos as coisas do nosso jeito e sem a direção de Deus, a maioria das vezes dá errado e depois a gente sofre, não é? E portanto, tenho aprendido uns ensinamentos também práticos que servirão para um dia que eu possa ter um relacionamento, me casar, não é? Fazer as coisas de outra maneira, não é? Recomendaria a terapia a alguém? Com certeza, sem dúvida. Porque de facto é muito importante, não é? Nós temos esta direção que vem do alto, este aprendizado, nós aprendemos muito aqui nesta reunião. Nós estamos casados já há 38 anos e namoramos durante 3 anos, portanto 38 mais 8 que nos conhecemos. E depois, quando chegou a altura de nós nos casarmos, nem tudo correu como queríamos, porque houve ali uma parte,
padrasto do meu pai que não quis o nosso casamento. E então houve ali umas pragas, umas maldições. E foi muito difícil, sofremos muito. Pastor, o Senhor ponha sofrimento nisso, porque foi dito que se eu escolhesse casar, que toda a infelicidade do mundo me acompanharia e filhos não teria. Então eu sofri muito, muito, muito. Morríamos filhos e sempre com muitos problemas de saúde, muitos mesmo, que não podia haver uma relação que houvesse isso. Depois eram as pessoas da família que incitavam o meu marido para arranjar outras mulheres, porque era um casamento sem filhos, não havia felicidade, e tudo isso me punha muito triste, ao ponto de eu depois, numa das vezes, já estava até com a primeira gravidez que por acaso nasceu a filha, tentei o suicídio. Fui ao quinto andar do prédio, subi para consumar, mas graças a Deus os portões estavam fechados, acorrentados, e daí vivíamos nessa frustração. Ele sempre tentava fazer o esforço para eu sair daquela situação deprimente e triste, por causa das vozes de fora, exteriores, inclusive até os cunhados e tudo, diziam, se ela não fosse doutora, não estarias com ela, porque doutora é essa que não tem filhos, e era assim. Eu fui aconselhada a procurar quimbandas, a procurar coisas que eu nunca tinha ido antes, porque estava sempre muito doente, eu era uma pessoa extremamente doente, hemorrágica, enfim, e perdi 4 filhos nisto, depois desisti, disse, olha, não quero mais, e foi daí que depois nós decidimos mudar de país, vir fazer a vida cá, e ele estava fora, porque tinha que também trabalhar, porque na área dele era um pouco difícil conseguir aqui, e eu vim primeiro, na altura já tinha os 2 filhos mais pequenos, mas foi sempre uma luta muito grande. Então, foi quando eu depois recebi um convite de uma amiga que conhecia os nossos problemas todos, ela vivia em Angola, e que me escreve uma carta, dizer que os problemas que eu tinha fosse procurar aqui a Igreja Universal do Reino de Deus. E assim, como era ela, eu nunca acreditei muito, mas disse, olha, já sofri demais, mas eu vou tentar por consideração a ela. Então vim e pronto, comecei a lutar, fazia as reuniões pela família, trazia as fotografias e orava pelo casamento. Comecei a fazer depois então votos e sacrifícios no altar. Também tivemos orientação, nós vínhamos às palestras da terapia do amor, eu principalmente comecei a fazê-las, onde eu aprendi como devo agir para ter o meu marido comigo e na presença de Deus e um lar abençoado. Nós temos mostrado para todos vocês aquilo que acontece toda quinta-feira. Se você tem a oportunidade, seja no Porto, em uma outra localidade que nós realizamos a terapia do amor, não hesite em participar conosco. Se você tem o desejo de ser feliz no amor, se você deseja ver a sua família unida, é a escola da família. Você vai aprender os segredos do amor inteligente numa reunião que cuida do seu coração, do seu interior, que cuida da sua alma. Não perca por nada esta grande oportunidade. Durante o dia de plantão, nesta quinta-feira, realizando as reuniões 7h30 e 10, 15, mas especialmente 8 horas da noite, no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, 485, ao lado do antigo quartel militar da Constituição. Pessoalmente eu vou estar lhe aguardando. Se você quiser saber a morada mais perto de si, você pode nos enviar uma mensagem pelo WhatsApp, 91-861-7038. Um forte abraço e até a próxima!